Boa, rapaziada, como é que vocês estão? Tudo bem? Sou Luiz Eduardo da BioLife e Biologia é Vida. E vamos aqui falar sobre os répteis que vêm aí do reino Animalia do filo de Chordados, ok? E rapaziada, vamos começar dando a sua origem do nome. Da onde que vem o nome? Vem do latim de reptilis, que significa que se arrasta. Ou seja, vou dar um exemplo aqui para vocês. As tartarugas, seriam também os crocodilos, jacarés e tatuaras. Vocês verão mais sobre eles aqui nas próximas falas, ok? E a principal característica dos répteis são que eles possuem poucas glândulas e permeabilidade, cobertura por escamas e também placas ósseas. Os seus ovos são com casca e também anexos. E seus pulmões também são muito eficientes. Tais informações dadas aqui para vocês permitiram e permitem até hoje que eles vivam muito bem na superfície terrestre, ok? Além das características aqui citadas, eles também possuem uma temperatura que varia de acordo com o ambiente, a tal da ectotermia, que daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso, tá bom? E olha só, eles excretam ácido úrico, possuem sexos separados e a fecundação é interna. E voltando um pouco aqui com vocês, eu falei sobre a ectotermia, certo? Mas o que é a ectotermia? A ectotermia é nada mais, nada menos do que a regulação da temperatura corporal e também de uma fonte de calor externa emitida pelo corpo do animal, tá bom? E olha só, se ficou claro, rapaziada, vamos agora para as classes, que a gente tem quelônias, também crocodílias, entre várias aí que nós vamos comentar. Então pegue seu caderno, não perca tempo e anote, rapaziada. Tamo junto! Agora eu vou falar sobre a ordem Squamata. A ordem Squamata inclui répteis bastante conhecidos, como lagartos, anfisbenes e serpentes. São denominados escamados pelo seguinte fato: possuírem escamas. Agora algumas características gerais dos escamados. Os escamados são encontrados em praticamente todo o planeta, não existindo apenas na Antártida. Podemos concluir que esses animais apresentam características fisiológicas, ecológicas e comportamentais importantes que lhes permitem a sobrevivência dos mais diferentes ambientes. Complementando, esses animais apresentam algumas importantes características típicas desse grupo de répteis, como as escamas, o hemipênis, par de órgãos copulatórios típico dos escamados e a língua bifurcada. Não podemos deixar de citar o chamado cinetismo craniano, que garante relativo movimento de algumas partes do crânio. Essa característica é extremamente importante, por exemplo, quando falamos das serpentes, as quais são capazes de engolir animais com diâmetro muitas vezes maior que o seu próprio corpo. Agora, sobre a classificação dos esquamata. Os esquamata totalizam cerca de 7.900 espécies e incluem organismos que variam muito em aspecto e tamanho. Dividimos os esquamata em iguania, grupo das iguanas e camaleões, escleroglossa. Apresenta os demais largatos, incluindo as anfisbenes e serpentes. Os quelônios formam a ordem taxonômica de répteis representados pelas tartarugas marinhas ou de água doce, pelos cágados e pelos jabutis. A principal característica dos quelônios é a sua armadura óssea. Essa estrutura confere proteção ao corpo contra choques mecânicos e ataques de predadores. Esses animais possuem cascos formados internamente por placas ósseas dérmicas rígidas, fusionadas às vértebras e costelas, externamente constituídos por uma camada queratinizada, sendo a região dorsal como uma posição superior denominada de carapaça, e a ventral de posição inferior de plastrão. À medida que o animal cresce, novas camadas são depositadas na estrutura do casco, não significando o aumento de tamanho. Contudo, o crescimento deve-se exclusivamente ao processo de nutrição, podendo as espécies de água doce medir aproximadamente 75 cm de carapaça, enquanto as marinhas podem chegar até 2,5 metros de comprimento. Agora veremos algumas de suas características. São onívoros. Apresentam hábitos alimentares diversificados, incluindo alimentos fibrosos, de origem vegetal, folhas e frutos, como também são predadores de moluscos e pequenos peixes. O aparelho bucal não possui dentição, porém apresentam lâminas córneas utilizadas para cortar ou rasgar os alimentos. A reprodução é sexuada. O macho transfere os espermatozoides para dentro do corpo da fêmea. Todas as espécies deste grupo são ovíparas, com ovos protegidos por membrana e casca. A deposição dos ovos ocorre em covas cavadas no solo das matas ou areia da margem de rios ou praias. O ciclo de vida é bastante longo, chegando a viver por mais de centenas de anos.
Algumas são migratórias, outras já possuem forte identidade com o ambiente onde vivem. Olá, meu nome é Maria Eduarda, número 26, e hoje eu vou falar sobre a ordem Crocodilia. Bom, os crocodilianos são uma ordem de vertebrados, ordem Crocodilia, incluída no grupo dos répteis, que surgiu no planeta há aproximadamente 210 milhões de anos. Bom, assim como todos os répteis, esses animais são ectotérmicos, possuem respiração pulmonar e uma pele espessa, seca e muito queratinizada. Características que os ajudam a viver em ambientes terrestres. Bom, queratinizada nada mais é que a transformação das células das camadas profundas da epiderme em células da camada córnea superficial, ricas em queratina. Agora eu vou falar sobre algumas características gerais dos crocodilianos. Em suas 23 espécies conhecidas atualmente, os crocodilianos têm como representantes os crocodilos e os jacarés. Esses animais são semiaquáticos, ou seja, vivem grande parte da vida na água, porém são também capazes de realizar caminhadas sobre a terra. Eles destacam-se por possuir ossos fortes e porosos, além da presença de uma musculatura bem desenvolvida, que os ajuda a movimentar a mandíbula de forma rápida e poderosa, permitindo-lhes uma grande abertura da boca. A cauda do crocodilianos é achatada lateralmente para impulsionar o corpo do animal. Os dentes desses répteis são tecodontes. Isso significa que possuem raízes mantidas na alvéolos das maxilas. Essa característica nada mais é que permite os dentes sejam resistentes à força da mordida, evitando assim que ao ele capturar uma presa, os dentes não sejam perdidos, não caiam. Outra importante característica é a presença de uma válvula palatal, que permite a respiração mesmo quando o animal possui alimento em sua boca. Os crocodilianos atuais caçam dentro da água e no caso do crocodilo do Nilo, por exemplo, observa-se a tocaia e o ataque aos animais que vão à margem do rio para beber água, tipo zebras e gnus. Esses animais são tão especializados em caçar no ambiente aquático que apresentam na maxila superior e inferior saliências capazes de captar vibrações da água. Outro importante fato é que os crocodilianos são ovíparos, ou seja, botam ovos. Além disso, apresentam cuidado parental. Um ponto importante a ser destacado é a determinação do sexo do novo indivíduo, características que dependem da temperatura do ambiente, ou seja, altas temperaturas produzem machos e baixas temperaturas produzem fêmeas. O coração do crocodiliano difere-se dos outros répteis. Nesse grupo de vertebrados, observamos um coração com 4 câmaras, totalmente dividido. Isso quer dizer que os crocodilianos apresentam 2 átrios e 2 ventrílogos nesses órgãos. Um fato curioso é que, apesar de terem surgido há milhares de anos, esses animais ainda apresentam um plano corporal bem parecido com os crocodilos existentes no período Cretáceo. Ordem Rhiconcephalia, também chamada de Sphenodontidae ou Sphenodontia, é uma ordem de répteis que foram numerosos durante a Era Mesozoica, mas que hoje inclui apenas um gênero vivo, Sphenodon, conhecido popularmente como tuatara. Os animais dessa ordem não são lagartos, mas sim parentes próximos destes. A ordem Rhiconcephalia forma, juntamente a ordem Squamata, a superordem Lepidosauria. Squamates e Sphenodontes mostram autonomia caudal, que é a perda da ponta da cauda quando se sentem ameaçados, e têm fendas de cloaca transversais. Embora se assemelhem a lagartos, a semelhança é superficial, pois o grupo possui várias características únicas entre os répteis, como o seu esqueleto e anatomia, que indicam pertencer a uma parte diferente de uma classificação técnica. Uma característica única dos tuatara é um terceiro olho no topo da cabeça. O olho tem retina, lente e terminações nervosas, mas não é usado para ver. É visível abaixo da pele de um tuatara juvenil e depois de alguns meses fica coberto de escamas e pigmento. Esse único olho é sensível à luz e acredita-se que ele ajuda o tuatara
a julgar a hora do dia ou a estação do ano. Além disso, ele possui 2 fileiras paralelas de dentes na mandíbula superior, e a folga entre essas fileiras é onde os dentes da mandíbula inferior se encaixam para executar um movimento especial de moagem e corte para esmagar a presa. Mecanismos de defesa são parte da história evolutiva dos animais. Assim chamada tanatose, espécies da mesma linhagem tendem a apresentar os mesmos mecanismos. Essa técnica se caracteriza pelo curioso fato dos animais fingirem de mortos durante o ataque de um predador. Claro que seria muito simples se esses animais apenas se fingissem de mortos, mas alguns desses também conseguem exalar o cheiro de seu cadáver e também alterar rapidamente as características de seus corpos, frequência cardíaca ou respiratória, pois quanto mais convincentes forem, maior será a chance de sobreviverem. Um réptil que utiliza muito dessa técnica, por exemplo, é o Liolaemus occipitalis, que é conhecido como lagarto de areia. Agora nós vamos falar sobre um ataque de crocodilo. O ataque é súbito e imprevisível. O crocodilo lança seu corpo fora da água e, em um piscar de olhos, agarra a presa com suas poderosas mandíbulas. Os dentes de um crocodilo não são feitos para rasgar a carne, mas sim para segurar a presa, enquanto ele a arrasta para as profundezas do rio, afogando-a. E olha só, para finalizar, vamos às curiosidades sobre os répteis. Sabemos que a maioria deles são carnívoros, porém alguns da ordem Quelônias apresentam uma dieta herbívora, certo? O coração dos répteis apresentam 2 atrios e um ventrículo parcialmente dividido. Porém, no caso dos crocodilianos, as cavidades apresentam 4 partes completas, ok? E eles possuem esqueleto completamente ossificado. E os representantes que possuem patas, eles possuem 5 dedos em cada uma delas, ok? E além disso, nesses animais é presente também 12 nervos cranianos. E rapaziada, olha só, terminamos aqui agora a nossa apresentação. Muito obrigado pela oportunidade, professora, né, caprichamos nesse, já que no outro a gente não entregou, mas estamos aqui agora para proporcionar para a senhora e para os demais alunos aqui o nosso conhecimento que a gente aprendeu aí nesses dias aí que a senhora falou pra gente. E é isso, tá bom? Fica com Deus, tamo junto e uma ótima quinta para todos e também um ótimo feriado para todo mundo. Tamo junto, rapaziada!